Meditando na Palavra. Olá, que bom estarmos juntos novamente. Eu sou o pastor Eliseu Dourado de Lima, da Igreja Presbiteriana de Fortaleza, e é uma alegria muito grande estarmos em mais um episódio da nossa série Meditando na Palavra. Todos os sábados, ao meio-dia, nós caminhamos um pouquinho mais, sempre com um objetivo. Na verdade, um apoio, desta vez é um apoio ao nosso plano de leitura bíblica. Você pode acessá-lo através do nosso link aqui e caminhar conosco, aí lendo dia a dia a palavra de Deus, de modo que você possa ler a Bíblia toda durante um ano. Você pode acessar o nosso plano de leitura, você pode ter acesso a outras atividades da igreja. Não deixe de cuidar da sua inscrição. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça-o, né? Então, assim como os inscritos, sempre dê o seu like, curta, né, o nosso trabalho e compartilhe com outros mais. Nosso desejo é compartilharmos a respeito da palavra de Deus, divulgando a palavra de Deus, falando principalmente a respeito da salvação que nós temos em Cristo Jesus. Então, dito isso, vamos lá, caminhando com a nossa série Meditando na Palavra. E o segundo episódio, tivemos o primeiro, semana passada. Se você não acompanhou, você pode recorrer aí à gravação, né? E estamos aí no Pentateuco, estamos na introdução do Pentateuco. Nós vimos que a palavra Pentateuco significa 5 rolos, ou 5 volumes, ou 5 livros, que vem do termo grego pente, que significa 5, né? Nós temos aí o pentacampeão, então 5 vezes campeão, e teucos, que significa, então, rolos ou volumes. Então, o Pentateuco são 5 livros iniciais aí da palavra de Deus. Então, nós vimos no episódio passado sobre a visão da maioria dos judeus e dos cristãos sobre a autoria do Pentateuco sendo reconhecida como sendo de Moisés. Então, o autor seria, embora haja algumas teorias a respeito disso, a maioria entende que foi Moisés. A própria Bíblia dá testemunho disso. Nós vimos na semana passada que Moisés é reconhecido, e aí temos evidências internas no Velho Testamento. Moisés foi o grande líder do povo judeu, levantado por Deus para libertar do jugo do Egito, e aí então o Espírito Santo inspirou Moisés, iluminou Moisés, para que ele escrevesse desde a criação até próximo da sua morte. Vimos que o finalzinho do livro, capítulo 34, foi possivelmente escrito por Josué. Então, vimos as evidências ali no Velho Testamento. Hoje, nós olharemos para o que o Novo Testamento diz a respeito disso. É muito importante, como nós dissemos no episódio passado, para que seja combatida aquela ideia: não, o Velho Testamento é história, só genealogia, não interessa, leia só o Novo Testamento, leia apenas algumas partes do Novo Testamento, leia somente os evangelhos. Então, existe aí uma perigosa intenção de fazer com que você leia partes da Bíblia, e não a Bíblia toda. E nessa pegada, alguns estão tirando coisas da Bíblia para que você assuma um entendimento somente sobre algumas coisas que interessam, principalmente naquilo que é o politicamente correto, né? O próprio Senhor Jesus fez alusão a respeito de Moisés como autor do Pentateuco. Nós temos lá em Lucas 16, 29, quando Jesus está contando aquela parábola a respeito do rico e do Lázaro. Então, quando o rico está na condenação e ele pede, então, que Deus permitisse que Lázaro voltasse, então, no versículo 29, Jesus coloca um ensino naquela parábola, porque ele diz assim: respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então, Jesus descreve aí a composição do Velho Testamento, citando como a primeira parte em Moisés. Então, o Pentateuco, além de ser denominado como livro da lei de Deus, é citado no Novo Testamento algumas vezes pelo próprio Senhor Jesus, com alguns termos. Vamos aí usar a nossa Bíblia, em Marcos capítulo 12, versículo 26, nós podemos ler o seguinte: Jesus está numa discussão com os saduceus a respeito da ressurreição. Então ele diz assim: e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaque?
e o Deus de Jacó. Uma referência muito importante do Senhor Jesus aqui, que nós temos a respeito do Pentateuco, chamando de livro de Moisés. Nós avançamos um pouquinho, vamos para mais uma expressão, onde a citação aqui de Jesus é usando o termo lei. Nós vamos encontrar lá em Mateus, no capítulo 12, versículo 5. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Aqui o termo lei que Jesus está usando está se referindo a um mandamento que é descrito por Moisés. Veja ainda Lucas capítulo 16, versículo 16, diz o seguinte: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega força para entrar nele. Então, a lei aqui se referindo, logicamente, ao escrito de Moisés. Vamos a um último texto nesse sentido, em João, no capítulo 7, versículo 19. Lembrando que o termo lei aqui vai se referir aos cinco rolos. Então, no capítulo 7, versículo 19, nós lemos o seguinte: não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei. Nós temos ainda a referência dada pelo evangelista Lucas. Vamos lembrar que Lucas é médico e ele fez um levantamento a respeito da vida de Jesus e também da vida da igreja. Então, ele recebeu as informações através dos apóstolos e ele escreve, então, em Lucas 2, 22, e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então, nós vemos aqui a referência do evangelista a respeito do Pentateuco como sendo a lei de Moisés. Temos aí uma outra referência em João, no capítulo 7, versículo 23. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo um homem. Não nos interessa nesse momento aqui o contexto. A discussão de Jesus com os escribas e os fariseus, mas ele usa aqui a referência a respeito do Pentateuco e ele chama de lei de Moisés. Mais uma expressão que nós vamos encontrar a respeito do Pentateuco, também usada aí pelo evangelista Lucas, encontramos lá em Lucas, no capítulo 2, versículos 22 e 23, usando a expressão aqui como lei do Senhor. Lucas 2, 22 e 23. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, segundo o que está escrito na lei do Senhor: todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. É interessante nós vimos essas referências dentro da própria Bíblia a respeito do Pentateuco e a ligação imediatamente e direta para a autoria de Moisés. Vamos para Gálatas, no capítulo 3, versículo 10, porque nós temos agora aí o testemunho de Paulo. Ele escreve aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 10, referindo-se aqui ao Pentateuco como o livro da lei. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Então, nós vamos lembrar que o contexto aqui de Paulo é combatendo o legalismo. Ele não está aqui abolindo a lei, assim como Jesus não aboliu, mas ele está trabalhando no sentido do legalismo. A lei foi criada por Deus, foi dada por Deus, para que o povo fosse obediente a ele. Com o tempo, o povo foi desvirtuando a lei. Ele chama atenção aqui, e no caso, chamando de livro da lei. Então, o Velho Testamento, ele conta a história do povo judeu, contém muitas profecias, inclusive e especialmente a respeito do Messias. Mas o Pentateuco, além de firmar a crença em um único Deus, Criador, Senhor de todas as coisas, além de contar a história do povo de Deus, do próprio Moisés e dar as leis, as orientações, ele deve ser visto como uma base legal para o povo. O povo iria cumprir a sua história, a sua caminhada. Então, Deus coloca aqui o sistema de legislação que é dada por ele a Moisés para reger a vida do seu povo. Segundo os estudiosos, Moisés escreveu o Pentateuco por volta de 8 séculos antes de Cristo.
mas até o século III a.C., algumas adições foram feitas. Veja bem, isso não contraria, isso não invalida a Bíblia, a palavra de Deus que nós temos aqui, mas na tradição oral, algumas coisas foram adicionadas sem contrariar aquilo que foi orientado. O problema era a interpretação disso, porque começaram a dar mais atenção às tradições do que à própria lei. Nós encontramos isso, talvez, aí nas palavras de Jesus, lá em Marcos, no capítulo 7, versículos 6 a 9. Então, entenda bem, nós vamos partir para o estudo dos demais livros do Pentateuco. Estamos aqui na introdução. Estamos entendendo, então, que Deus inspirou Moisés, falou a ele desde a criação de todas as coisas, entra no chamado do povo através de Abraão, descreve aí a libertação do povo de Israel já com o próprio Moisés no cenário, e aí então passa a orientação com as leis, com os rituais e tudo aquilo que era necessário ser obedecido pelo povo de Deus para manter o pacto aí da obediência às leis. Com o passar do tempo, o legalismo foi interferindo na interpretação. É por isso que Jesus chama a atenção em Marcos, no capítulo 7, versículos 6 a 9, dizendo o seguinte: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus, para guardardes a vossa tradição. A palavra de Deus, ela é inerrante na sua fonte de inspiração por parte do Senhor. Mas algumas interferências humanas foram dando interpretações que distorcem, na verdade, aquilo que é o desejo de Deus, de nos fazer conhecer a Ele, de nos conhecer a nós mesmos e conhecermos a Cristo Jesus como Salvador. Essa é a nossa intenção na nossa caminhada. No próximo episódio, então, nós vamos aí para Gênesis, depois vamos andar pelos demais livros do Pentateuco, firmando assim o nosso bloco inicial, a base para a leitura de toda a palavra de Deus. Então, até o próximo sábado, meio-dia, nós nos encontraremos aqui. Deus abençoe a sua vida.